Não sei. Mas se você quer saber da fofoca, pode ficar aí. Olá! Hoje é dia 24 de março e eu estou aqui pela primeira vez para atualizar vocês do que eu estou lendo nesse mês. De novo, outra situação de eu gravei o encerramento do vídeo anterior e imediatamente gravei isso aqui, porque eu tô, como sempre, atrasada nesse negócio de ser booktuber. Mas vamos lá, eu comecei o mês de março muito bem, porque eu já comecei ele encerrando um livro. Eu voltei da reunião do Clube do Livro sobre A Palavra que Resta, empolgada, e aí eu já comecei a ler logo Tese sobre uma Domesticação. No dia que eu fui no parque ler, eu terminei o livro naquele dia. Então foi tipo assim, bem rapidinho, bem curtinho. Mas de lá pra cá eu não tive tempo de ler muitas outras coisas, então ainda bem que eu terminei esse livro logo e não tive que guardar ele pro final, assim, pra correr, ler com pressa pra poder ir pra reunião. Eu ainda tô lendo esse aqui, e Laços de Família, da Clarice Lispector. Esse aqui tá indo muito devagar, porque por todos os motivos que eu já falei no vídeo anterior, na verdade. Achei caricato, não me cativou logo de cara. Não sei. Mas eu tô me esforçando. Tipo, ontem eu li umas páginas e eu sinto que eu peguei um pouquinho mais o ritmo, peguei um pouco mais a vibe disso aqui. Então, provavelmente não vou terminar ele esse mês, na verdade. Porque hoje é 24 já, sabe? Daqui a pouco termina o mês e tenho mais o que fazer na minha vida. Mas eu vou me esforçar pra terminar, Clarice, esse aqui. É isso aí. E agora eu posso falar pra vocês o que eu achei de Tese sobre uma Domesticação antes de ir pra reunião. E aí talvez depois eu volte aqui e compare, não sei. Vamos ver. Cara, Tese sobre uma Domesticação é uma viagem. É a história de uma travesti muito famosa na Argentina. Ela começou a vida profissional dela como prostituta, mas ela, de alguma forma, acabou virando atriz e ela virou uma atriz muito famosa. Tipo, as pessoas ficam assediando ela na rua, a galera quer autógrafo, ela tem dinheiro. Acabou casando com um marido gay e eles adotam um filho. Por isso, o título do livro, Tese sobre uma Domesticação. Essa travesti tá sendo domesticada, é essa a ideia, sabe? Ela tá, sei lá, se tornando mulher, de certa forma. Ou pelo menos ela sente que ela tá tentando ser... Que o ambiente, sei lá, a sociedade, o marido dela, os pais dela e tal, estão tentando conter ela. Estão tentando colocar ela, assim, nesse espaço de domesticidade, de ser mãe, de ser esposa, de cuidar da casa, etc. E aí o livro fica alternando entre um final de semana que eles vão passar no interior, na casa dos pais dela, e cenas do passado dela, assim, de como ela conheceu o marido, de como foi a infância dela. Só que é tudo muito fora de ordem. Eu vou admitir que eu achei um pouco confuso no início. Eu achei que tava meio, assim, difícil de acompanhar, talvez.
Mas isso não me impediu de continuar lendo. Como eu falei, eu li esse livro muito rápido, porque eu queria muito saber de tudo. Eu queria saber tudo da vida dessa gata. Queria saber como é que é o marido dela, como é que eles se conheceram. Não sei, eu tava simplesmente investida na fofoca. Por isso que eu falei que tem uma vibe de novela, porque, sei lá, ela te pega pela curiosidade. Você precisa saber o que aconteceu, qual a próxima coisa que ela vai te contar e tal. E aí tem traição, tem drama familiar, tem drama pessoal, tem tudo nesse livro. Eu me senti muito entretida. É tipo assim, duas experiências diferentes, né? A Palavra que Resta, eu falei que eu tive dificuldade porque tinha cenas de homofobia e tal, e aí foi uma leitura um pouco mais devagar. Esse também tem, com certeza, tem muitas cenas de violência, assim, contra a pessoa LGBT, mas é escrito de outro jeito, de um jeito menos íntimo, talvez, assim, o que combina até com a personalidade da atriz. Inclusive, nesse livro ninguém tem nome, tá? Todo mundo é assim, é a travesti, é a atriz, aí é o marido da atriz, o filho da atriz, a mãe da atriz. Tudo gira em torno da atriz. E o jeito dela é esse negócio meio reservado, sabe? Ela não quer se expor, ela não quer se abrir, ela não quer falar dos próprios sentimentos, parece que ela tem uma dificuldade nisso. E isso se traduz para também as cenas de violência que ela sofre, que são violências, são coisas concretas, são coisas horríveis, são cenas difíceis de ler, mas não é tão assim, não sei, eu sinto que o impacto não foi tão grande quanto A Palavra que Resta. Eu não sei porque eu tô comparando esses dois livros. Acho que porque são temas LGBT, né, são temas similares. E aí o final, eu tô doida pra ir na reunião, só pra falar com a galera do o que aconteceu no final. Porque o final eu achei um pouco do nada. Me pegou desprevenida, assim. Aconteceu uma coisa meio absurda e eu tô na dúvida se essa coisa aconteceu mesmo. É esse tipo de final. Então é isso aí. É o que eu tenho a dizer por enquanto. A reunião do Clube do Livro esse mês é em Haia, que é uma cidade que eu acho muito charmosinha. E eu deveria ir com mais frequência. E dessa vez o meu marido vai comigo, porque ele também lê o livro. Como ele vai também, talvez a gente dê um rolezinho e eu possa filmar um pouco da cidade também. Não sei, quando eu vou sozinha eu fico meio assim, eu fico com vontade de voltar cedo, sabe? Domingo, quero estar em casa, quero estar com meu maridinho, quero estar quieta. Mas aí como ele vai junto, eu vou estar mais assim, a fim de estar na rua mesmo. Muito obrigada por assistir desde já e até mais tarde. Essa sala aqui, mais um ponto pra minha teoria, a Holanda é um país nórdico, porque essa madeira pintada na parede lembra muito coisas nórdicas, tipo o filme Midsommar.
chegamos ao fim do mês. Eu vou falar pra vocês dos saldos das leituras enquanto eu faço a maquiagem pra ir pro trabalho. Então, em março eu terminei exatamente um livro, que foi Tese sobre uma Domesticação. Eu vou já falar mais dele. E fora isso, eu desisti do T.J. Klune, eu desisti de Sob uma Porta Sussurrante, por todos os motivos que eu já falei no vídeo anterior, eu acho. Mas eu sinto que eu parei em um ponto que é bom de recomeçar também. Se eu decidir terminar esse livro, eu não preciso voltar do início, porque eu parei em um ponto em que ele já me disse a premissa e ele me apresentou todos os personagens que eu acho que são os personagens mais relevantes. E ele também não me disse nada que eu não posso esquecer. Isso em, tipo, 5 capítulos, sabe? Mas tudo bem, de qualquer forma, tá desistido, tá de volta na estante por enquanto. Laços de Família ainda está sendo lido e com certeza vai ser terminado mês que vem. Desculpa, eu falei que eu ia fazer o esforço e que eu ia terminar ele em março e falar de um outro conto, mas isso não aconteceu. E o livro do Márcio Souza eu estou lendo aos poucos mesmo, tô lendo devagar, porque ele é um livro de... Ele é meio que um livro de história. Então ele é um livro meio... Não vou dizer pesado, mas eu quero de fato aprender, sabe? Então eu preciso ler ele aos poucos, vou saboreando devagar. Então agora só me resta falar sobre Tese sobre uma Domesticação, depois de ter ido na reunião. Antes da reunião, eu falei um pouco sobre esse livro em termos gerais. A partir de agora, eu vou dar spoiler. Então, se você não quer nenhum spoiler, acho que o vídeo acabou aqui pra você. Mas se você quer saber da fofoca, pode ficar aí. Então, é o seguinte. O livro inteiro é sobre essa atriz, né? E a vida dela. E aí, eu já tinha falado que o livro fica indo e vindo entre um final de semana específico, que ela tá indo visitar os pais, e aí outras partes da vida dela, né? Trechos do passado dela, como ela conheceu o marido, quando eles adotaram um filho e tal. Mas aí no fim do livro, a gente descobre que não é só um final de semana qualquer de visitar a família. É o final de semana em que a mãe dela morreu. O último capítulo do livro é a última parte desse final de semana. Ela chega em casa da visita com o filho e o marido e tal. E aí ela recebe uma ligação falando que a mãe dela sofreu um AVC. E aí eles têm que voltar às pressas e tal, e a mãe dela morre. E aí o epílogo é uma entrevista na TV, que ela não quer ir, é claro, porque ela não quer fazer nada nunca, ela nunca quer, enfim. Mas ela vai mesmo assim. E aí ela tá dando uma entrevista lá. Só que a entrevista é meio esquisita. Tem uma hora que ela vê uma raposa. Ela diz que ela usou todas as drogas do mundo, basicamente. Antes de ir pra essa entrevista, ela tá morta de drogada. A entrevista termina e ela vai embora correndo pro camarim. Ela não quer falar com ninguém, não quer papo com ninguém. Ela vai embora pro camarim e ela começa a sangrar. Tipo, sangrar o nariz dela, eu acho, não sei. E o livro termina com a frase: não se pode morrer com dignidade neste país. E foi esse o final que todo mundo foi debater no clube do livro. Eu admito que, na minha primeira leitura, eu tinha aceitado como uma morte literal. Porque pra mim, tipo assim, pô, só o que falta, né? Pra mim fez todo sentido com o tom do livro. De todo esse drama, todo esse, sabe, excesso. Faria sentido pra mim se ela de fato morresse no fim. Mas, conversando na reunião, acho que chegamos no consenso de que é uma morte metafórica. Ela só estava sendo exagerada, como é da natureza dela. Como nós vimos ao longo do livro inteiro. Depois que eu saí da reunião, eu pensei que o livro podia ser meio que um pouco o resultado da entrevista, assim. Porque o livro inteiro é, tipo, um tom de, tipo, falar sobre a vida dela, contar, ela tá, tipo, contando pra você da vida dela. Em um tom de fofoca, assim, um tom de eu fiquei sabendo, que sabe? E aí, no final, a gente descobre que ela tá sendo entrevistada. Pensar no livro inteiro como meio que o resultado de uma entrevista
Faz até sentido pra explicar 2 capítulos que ficam meio avulsos pra mim. Tipo assim, eu senti eles meio estranhos, assim, do resto do livro. Que é um capítulo que é todo do ponto de vista do pai dela. E depois um capítulo que é todo do ponto de vista da mãe dela. Então faria sentido de pensar nisso como uma entrevista, assim, sabe? Apesar de que a mãe dela morreu antes dessa entrevista rolar, então não sei. Eu acho que não teve ninguém que disse que não gostou do livro. Todo mundo tava, pelo menos, entretido. Eu achei tão bonitinho esse pó, eu comprei ele essa semana. Diz que ilumina, não sei. Gostei, já usei algumas vezes, achei que deixou tudo... Controlou minha oleosidade, mas não me deixou, assim... Achei que não ficou demais, sabe? Eu sei que eu falei bastante do aspecto de fofoca e de... que tem muito drama, que tem muito... que parece novela e tal. Mas esse livro foi muito bom, assim, foi bastante interessante. Ela toca em assuntos também, por exemplo, de diferença de classe, assim, classe social, porque... Eu sei que eu falei que ela é uma travesti rica, mas ela se tornou rica, ela não nasceu rica. Diferente do marido dela, que é de berço de ouro, como ela fala. E aí isso gera toda uma situação entre ela e os amigos dele e tal. Fala muito sobre a dificuldade de ser aceita, assim, enquanto travesti, no meio que ela vive. As amigas travesti dela acharam um absurdo ela casar com um homem gay. Tava se vendendo também pra galera rica. Então esse livro tem muitas camadas. E eu achei uma leitura muito interessante. Eu gostei que não é... Assim, não funciona pro meu... E aí, essa sobrancelha tá boa, será? Não conta pro meu objetivo de leitura do ano, que é ler literatura brasileira, mas me acrescenta alguma literatura latino-americana que eu sinto que também me falta. Tem um filme baseado nesse livro, que vai passar no cinema aqui na Holanda, e a gente vai, tipo, eu e a galera do Clube do Livro, vamos assistir. Só vai dar nós na sessão, porque eu fui comprar o ingresso e eu vi que a sala de cinema é, tipo, desse tamanho, assim. Então... Mas vamos lá, de tanto que gostamos do livro, vamos assistir o filme. Provavelmente um ponto positivo aí pra quem é fã de RBD, porque o ator que faz o marido da atriz é o Poncho de RBD. E quem interpreta a atriz é a própria Camila Souza Vilada, que escreveu o livro. Então, se ela teve alguma influência no casting do ator, eu acho que ela escolheu muito bem. Ai, cara, uma coisa... Um detalhe bem aleatório, mas é o seguinte. Eu assisti Emília Pérez, né? Infelizmente. E aí eu comecei a ler Tese sobre uma Domesticação. Conforme ia descrevendo a atriz, que ela é glamurosa, que ela usando um vestido comprido de seda, não sei o que, não sei o que. E quanto mais ela descrevia o jeito dela, mais a imagem da atriz na minha cabeça foi se tornando a atriz de Emília Pérez, a Carla Sofia Gascon. E eu não queria que isso acontecesse, mas foi inevitável. Então, ao final do livro, eu já estava imaginando a atriz como a Carla Sofia Gascon. E eu não sei como me sentir sobre isso. E aí, essa outra sobrancelha tá boa também? Bom, então eu acho que é isso que eu tinha a dizer sobre as minhas leituras de março. Espero que tenham gostado do museu. Espero que tenham gostado do vídeo. E espero que assistam o próximo também. Sempre que eu gravo essa finalização, eu já tô pensando no próximo vídeo, porque nesse exato momento eu tô em abril, sabe? Eu já estou no mês seguinte, então eu tô sempre pensando no futuro. Eu já li o livro do Clube do Livro de abril. Foi uma leitura muito rápida. Eu tô empolgada pra falar desse livro, mas não é nesse vídeo, é no próximo. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo. Eu amo que eu tô gravando exatamente nesse momento.